Bom, meus amigos, 18 horas e 37 minutos, creio que já tenhamos dado uma tolerância suficiente. Claro que aqueles amigos que forem adentrando aqui na sala serão também muito bem-vindos ao longo do nosso encontro, né? Esse encontro, se não me engano, é o 18º, né, Clementinho? Isso. 18º encontro do Clube de Leitura da AMB, um ano e meio já, né? Passa muito ligeiro, passa muito rapidamente, né? E já tivemos a oportunidade de estudar aqui várias obras com vários convidados, cada um mais enriquecedor que o outro, cada obra mais enriquecedora que a outra, né? E nossa expectativa é muito grande para esta apresentação de hoje, tanto pela obra em si, né? O Retrato de Dorian Gray, quanto pelo seu expositor, né, o nosso convidado, o Plauto Cardoso, né, que está aqui conosco para nos desvendar os mistérios, né, dessa obra, né, magnífica. Né? Antes de passar o currículo, né, do nosso convidado, que já esteve conosco, inclusive, no encontro do mês passado, né, mas também como convidado, estava ali assistindo, se abeberando das lições que foram trazidas. Ah, eu gostaria só de dizer que hoje, certamente, é a minha despedida como mediador, pelo menos nesse período agora, né, desse clube de leitura. Né? Agora, em novembro, teremos uma eleição para a nova diretoria da AMB, não é? E eu faço votos que o que me suceder na Secretaria Cultural e o que suceder ao Tiago Brandão na vice-presidência de Cultura e Tecnologia dê continuidade a esse projeto, e certamente dará continuidade, né? O Fred, né, que assumirá a presidência, com certeza dará todo o apoio a essa continuidade, a esse projeto, né, que é exitoso, né? E também me colocaria à disposição para, nessa transição, passar para quem for suceder, ter essa visão global de tudo que já foi feito até aqui. Né? Tiago Brandão, ele não vai estar conosco hoje, ele tem um compromisso de ordem pessoal, familiar, para esse mesmo horário, ele nos avisou. Né? E vamos lá, então, como mediador e apresentador aqui, mais uma vez dando as boas-vindas a todos, vou fazer uma leitura dinâmica do currículo do professor Plauto Cardoso. Deixe-me localizar aqui. Deixe-me abrir aqui novamente. Bom, o professor Plauto Cardoso, ele é escritor, advogado, docente e pesquisador no campo do direito público, em especial nas áreas de direito constitucional, direitos humanos, direito e política e direito e literatura. Ele também é professor e pesquisador de diversas instituições na Argentina, Colômbia, México e Itália. Aqui no Brasil, ele é professor da Cátedra Ética, Moral e Linguagem nas Práticas Institucionais da Pós-Graduação da PUC de Minas, o IEC, e no Programa de Compliance, Ética e Governança Social, e pesquisador da Cátedra Otávio Frias Filho, de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele também é professor formador credenciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, da ENFAM, e professor da Escola Judiciária do Piauí. Ele é autor de 4 livros e artigos e capítulos em diversas obras. Recebeu 16 prêmios, distinções e reconhecimentos nacionais e internacionais nas áreas jurídica, da pesquisa sociojurídica, educação e cultura, em 23 anos de experiência como professor universitário no Brasil e no exterior. Finalmente, se é que podemos dizer finalmente, porque é um currículo, né, desse porte, ele é doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, UBA, Argentina, Master of Laws
de LLM em Litigation pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio, especialista em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, mestre em Literatura Inglesa pela Universidade de Sussex, Inglaterra, e especializado em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, UNB, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e em Letras Inglesas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vejam que nós estamos muito bem assistidos neste nosso encontro pelo professor Plauto Cardoso, que eu prometi, professor Plauto, ler aqui apenas uma leitura dinâmica e seletiva desse currículo, mas não me senti à vontade para isso. Fiz questão de lê-lo na íntegra, né, para mostrar com quem nós estamos hoje, né, para nos trazer esse estudo sobre essa obra maravilhosa, O Retrato de Dorian Gray. Né? A AMB, né, na gestão agora de Renata Gil, que nos deu todo esse apoio para outros projetos e também para este projeto, e que, com certeza, o nosso querido amigo Frederico Mendes Júnior vai estar também levando adiante. Né? E eu, não mais como secretário, porém, com certeza, como participante mensalmente nos encontros aqui, né, para me abeberar das fontes que sejam trazidas. Professor Plauto Cardoso, passo-lhe a palavra, então, né, lembrando que você terá de 30 a 35 minutos para a sua exposição, e, em seguida, todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, né, apresentar as suas observações a respeito, que o façam. Ao final, nós vamos dar, na sequência, a palavra a cada um que levantar a mãozinha na tela, ou que o façam pelo chat, se assim acharem mais interessante. Tá bom? Então, o professor Plauto está com a palavra. Seja muito bem-sucedido aí na sua exposição. Muito obrigado, meu caríssimo Kelps. Muito boa noite a todos e todas. Como esse encontro é gravado, eu vou começar a minha fala como eu gosto normalmente, encontros que são gravados, que eventualmente são assistidos por outros colegas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, a depender do horário que você esteja assistindo a esse encontro, caríssimo e caríssima, membro do Clube de Leitura da Associação de Magistrados Brasileiros. Até porque, Plauto, se me permite interrompê-lo por um breve instante, mesmo ao vivo, nós estamos aqui com fusos horários diferentes, com alguns colegas do nosso querido Franco Cocuza, sempre assíduo, na bela Buenos Aires, está aí conosco. Muito bom, Sempre muito presente. Bom. Vamos lá. Un gustazo desde Brasil a los amigos porteños que están en mi segunda pátria, la Argentina. Meus caríssimos amigos, eu começo, então, agradecendo pela generosa apresentação do Kelps. Como diz o Tiago Brandão, quem tem amigos tem tudo. Agradeço enormemente a este convite, que muito me honra, do Tiago Brandão. Agradeço, o Tiago sabe que em minha vida acadêmica eu sou bígamo, eu tenho dois amores na minha vida acadêmica, o direito e a literatura, e eu tenho prazeres orgásticos em fazê-los dialogar. Agradeço muito o professor Clementin por essa parceria. Sofremos o sofrimento dos fortunados juntos, né, professor Clementin, em ter que selecionar, fazer essa co-curadoria do trimestre de autores britânicos, e de novo, o sofrimento do fortunado é ter muita escolha, e selecionar só 3 livros representativos foi realmente quase que uma dor e, ao mesmo tempo, um enorme prazer. Muito obrigado, professor Clementin, obrigado à AMB, e agradeço aqui na figura da Riane pelo apoio administrativo, da Paula. E, senhores e senhoras, sem mais delongas, eu vou já dividir a minha tela com os senhores. Aqui está a tela. E senhoras, ok? Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Ok. Vejam, nós estamos diante de uma obra seminal. Não é uma obra
não é uma obra que tem a sua perenidade à toa. Ela permite, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, ela permite diversas... E está dando microfonia. Desculpa, eu pediria a todos que desligassem os seus microfones para que não dê microfonia, Agora deu. Interferência. Eu agradeço. Muito obrigado. Ela tem diversas possibilidades de leitura, mas eu vou, e aqui já entregando as 3 principais armas hermenêuticas aqui, eu vou tratá-la sobre a questão, sobre o ponto de vista do mal de século, e aqui já entrego Freud, apesar de que isso foi primeiramente mencionado e criado por Chateaubriand, mas muito desenvolvido por Freud. Nesse mal do século, essa desilusão com o ser humano e com as instituições que assolava a nossa espécie no final do século XIX, a vontade como pulsão maligna de Schopenhauer, que muito influenciou Freud na sua criação do seu conceito de pulsão de morte, e agregando o valor, né, o novo conceito de que a pulsão de morte, ela existe prazer na autodestruição. E é justamente nesse ciclo, e esse círculo vicioso entre angústia e prazer, angústia e prazer, angústia e prazer, que o personagem de Dorian Gray está ali preso, né? E, finalmente, eu não quero simplesmente desconstruir o mundo de todo mundo e mandar todo mundo ir dormir numa angústia terrível, eu quero dar aqui algumas sugestões práticas de, então, assim, ok, tem muito mal, mas como lidar adequadamente com o mal? E aqui eu vou utilizar das ferramentas criadas pelo filósofo francês Paul Ricoeur, falecido em 2005, e cuja obra o tema do mal e como lidar com o mal atravessa toda a sua majestosa obra. Crítico literário nenhum gosta de partir do autor, da autora, para tratar da sua obra. Só que aqui nós estamos diante de um dilema para um crítico literário, porque Oscar Wilde fez da sua própria vida uma de suas obras, né? Veja, senhoras e senhores, quando Oscar Wilde vai fazer palestras em 1882 nos Estados Unidos, ele não tinha ainda escrito nada de tão relevante. Ele escreve as suas principais obras entre 1887 e 1895, quando aí quando é a queda, né? O julgamento e prisão e tudo mais. Ele vai para os Estados Unidos, passa por mais de 35 cidades, ou seja, era uma pessoa conhecida pelas suas posições, pelas suas posturas, né? Ele veja essa questão da máscara, né? Uma das suas frases famosas: dê uma máscara a um homem e ele falará a verdade. Veja que ele achava, como Dorian Gray, né? Ele achava que a vida não tinha graça, a vida era sem graça sem máscaras. Veja, e ele empresta essa vontade dele ao personagem. Veja o que acontece, por exemplo, com Dorian Gray, quando Sybil Vane, aquela atriz por quem ele absolutamente, perdidamente se vê apaixonado, quando ela resolve que ela já tinha encontrado, ela que vivia mulheres fortes, shakespeariana, todas as noites, que ela já tinha encontrado o amor de Julieta. Ela não precisava mais fingir, ela tira todas as máscaras justamente naquela apresentação que o Dorian Gray traz o Lord Henry e o Basílio, para ver e constatar a razão e os fundamentos pela loucura e paixão que ele estava sentindo por ela, para ver como e testemunhar como era uma atriz maravilhosa. E o que é que ela faz? Ela escolhe atuar mal. E escolhendo atuar mal, tirando todas as máscaras, qual que é a reação de Dorian Gray? Ele perde completamente o interesse, porque não havia máscaras. A vida sem máscaras era uma vida desinteressante. E, de fato, senhores, né, essa vida como obra de arte, né, vem dessa filosofia do esteticismo, né? Um dos movimentos aí ao redor do decadentismo francês, né? De novo, esse também essa falta de absoluta fé, de crença no ser humano, essa descrença institucional profunda, e é esta crença só deixava como alternativa uma única coisa: viver intensamente
novas sensações. E essa devoção a essa vida de novas sensações faz parte desse esteticismo do qual Oscar Wilde é um dos grandes, né, atores e protagonistas. E o esteticismo com vivência da beleza, do prazer e da felicidade, né? E aqui nós já começamos a tratar de dois temas que são conflitantes, prazer e felicidade. Mas nós já voltamos a isso. Eu vou usar metade da minha apresentação, falarei por 35 minutos, metade da minha apresentação eu vou sugerir possíveis chaves de leitura que eu gostaria que a gente usasse no nosso debate. São sugestões, são disparadores. E a outra metade sobre, efetivamente, a obra como um tratado sobre o mal. Da mesma forma, senhoras e senhores, que Drácula, para mim, não é uma história sobre vampiros, claro que é uma história também sobre vampiros, mas Drácula é, antes de mais nada, a relevância de Drácula está em ser um tratado sobre miscigenação, né? Drácula é um tratado sobre o medo do colonizador, de que o colonizado aterrissasse nas praias do centro do Império e se misturasse biologicamente com ele. Veja que Drácula, quando chega, a primeira coisa que ele faz é infectar as mulheres. Drácula é um tratado sobre miscigenação, e eu quero tratar Dorian Gray como um tratado sobre o mal. Mas é uma obra tão multicamadas, Kelps, que é impossível não falar do esteticismo. Eu poderia falar algumas horas sobre este movimento que eu acabei de citar e o seu contexto e as suas escolhas morais, éticas e práticas no final da vida, estéticas. O narcisismo é uma chave de leitura muito importante. Veja que o Oscar Wilde quase que inaugura o Narciso moderno, e aqui o faz justamente como já uma grande crítica. Veja, o Narciso é aquele para quem não existe o outro. O Narciso só vê a si mesmo. O Narciso busca prazer de forma em que o outro é só um instrumento para o seu prazer. Mas aí nós temos um problema muito grande que torna o Narciso, como Dorian Gray, um eterno insatisfeito. Nós, senhores, há 70 mil anos, na chamada Revolução Cognitiva, que nos deu uma vantagem competitiva, que entre todas as espécies sapiens nós somos a única que sobreviveu, e há 70 mil anos nós não éramos a única, nós desenvolvemos ficções intersubjetivas. Passamos a ser a única espécie a caminhar neste planeta que acredita em coisas que não existem na natureza. Então, e isto é o que nos permite que, além nossos irmãos primatas, só conseguem colaborar com um grupo de indivíduos máximos de 250 indivíduos. Nós conseguimos, criando essas ficções intersubjetivas em que eu acredito, senhores e senhoras acreditam, nós conseguimos colaborar juntos com totais desconhecidos. Eu consigo acreditar que pertenço a uma nação porque eu acredito que aquela bandeira representa aquilo. Isso não existe na natureza, mas nós conseguimos essa vantagem competitiva. Mas aí nós criamos desafios. Nós, mais do que nunca, somos seres dialéticos, dialógicos. Felicidade é uma dessas ficções intersubjetivas. Felicidade, senhoras e senhores, é algo que eu só consigo realizar se eu reconheço o outro. É preciso que eu e os senhores estejam presentes para que eu possa ser feliz. Então, se eu, como Narciso, como Dorian Gray, busco prazer, numa relação em que o outro é só um instrumento, uma relação instrumental do outro, eu nunca vou conseguir chegar nesse conceito de felicidade. Desejo e vontade, essa é uma outra chave possível de leitura, que espero que tenhamos chance de debater no nosso debate, depois que eu finalizar. Veja, professor José Garcês fez uma brilhantíssima palestra aqui neste clube de leitura, numa edição especial sobre Shakespeare, em que ele trata da maravilhosa tensão nas 37 peças shakespearianas, e ele fala que Shakespeare coloca no palco, a tensão maravilhosa de Shakespeare era justamente colocar no palco instituições medievais que estavam absolutamente equipadas com uma engenharia para sufocar o prazer como algo maligno do diabo,
instituições medievais com homens modernos, um homem que já se vê como um ser desejante, que sabe, que vê, que reconhece que o desejo é parte da natureza humana e, por consequência, se por consequência é obra divina, não há problema em desejar, mas aí está naquele questionamento: qual que é o meu limite, né? O que eu posso desejar e colocar em prática através da minha vontade? Veja que este paradigma que o professor José Garcês nos lembra da modernidade, né? Nós temos instituições modernas e somos seres pós-modernos. Já não nos conhecemos como os personagens shakespearianos, não reconhecemos mais naquele contexto das instituições modernas. O homem medieval, ele desconstrói, ele substitui o ideal bíblico pelo ideal da razão suprassubjetiva universal. Nós desconstruímos esse universal de razão, tentamos ancorar a razão numa subjetividade individual e não mais subjetiva, só que nós não conseguimos dar respostas civilizatórias sem o universal da razão. A própria magistratura é ancorada na existência desses universais, esse universal da razão. Eu só consigo acreditar em um julgamento imparcial se eu acreditar nesse contexto. Esse dilema está vivido de forma majestosa pelo Dorian Gray, esse dilema da pós-modernidade. Ele vive o dilema da modernidade já com o começo de transição da modernidade, com esse nascimento do Narciso, que busca a todo custo uma razão que seja egoísta, individual e não coletiva. O papel da norma e da própria justiça é um tema que atravessa a obra. A norma é algo somente castrador, senhores? Ou a norma é também justamente aquilo que viabiliza a nossa vida em conjunto? A norma como potencializadora dos anseios e dos potenciais humanos. A maldição da eternidade, isso é uma outra chave de leitura maravilhosa. Veja que, inclusive, é um tema daquele século. Fausto de Goethe, de 1817, veja o alívio que foi para Fausto morrer. Veja a maldição do vampiro. Veja como foi horrível a imortalidade de Drácula. Homero capta isso muito bem quando Ulisses, no final da Guerra de Troia, quer voltar para casa. Ele não quer voltar para casa para ver a beleza de Penélope. Ele quer voltar para ver Penélope envelhecer. O envelhecer juntos é uma forma de felicidade muito diferente da que o Narciso busca. Então, essa maldição da eternidade é a maldição de Dorian Gray, né? Ele não consegue estabelecer essa relação do envelhecimento em conjunto. Mas eu quero, senhores, tratar da obra e tratá-la sobre essa ótica do mal, como um tratado, da mesma forma que sugeri que Drácula é um tratado sobre miscigenação. Eu gostaria de tratar a obra com essa também possível chave de leitura que eu escolhi, entre essas diversas, e não são todas. Veja, professor Garcês, aqui eu queria construir nos próximos 2 slides, em cima da apresentação dele, ele provocou os senhores com essa frase de Macbeth: tens medo de ser nação o que és no desejo? E aí você vai ter, essa é o que Lady Macbeth tenta inculcar no Lord Macbeth. Você não tem culhão para ser você mesmo, você não é homem o suficiente para colocar em prática os seus desejos? Veja, essa é um pouco do papel do Lord Henry com o seu pupilo, né, por assim dizer, o Dorian Gray. E o Dorian Gray passa o tempo inteiro com esse dilema. Ele vem de uma juventude intocada e a resposta que ele dá a essa pergunta é justamente a resposta nessa dualidade que existe em Macbeth. O que nos faz seres humanos? Pergunta Macbeth, Lady Macbeth. É seguir nossos desejos, mesmo que outros sofram por causa disso? Né? Essa é a resposta dela, essa foi a resposta de Dorian Gray. Ou o que nos faz humano
é a capacidade de negar nossos desejos porque outros são mais importantes e eu não posso atropelá-los com aquilo que eu quero. Essas são respostas absolutamente dissonantes, mas são respostas que passam justamente pelo contexto de decidir até que ponto eu coloco em prática os meus desejos agora que eu descobri lá na transição do medievo para a Renascença e para o Iluminismo, o começo da modernidade, que eu descobri que eu posso desejar e que não tem nenhum problema em ser um ser desejante. O problema é o que eu faço com os meus desejos dentro do meu contexto ético-moral. E essa diferença entre ética e moral é crucial nesse tratamento da obra como um tratado sobre o mal. Eu vou pegar 15 linhas, dividi-las em 5 pequenos trechos que são da penúltima parte da obra, da penúltima página da obra, e que para mim dizem absolutamente quase tudo, pelo menos, sobre o que eu quero dizer sobre a obra. E aqui, os senhores vão se lembrar, o Dorian Gray, ele em dado momento, ele fala assim: cansei de ser mal, eu agora vou ser um cara bom, eu vou me recuperar, eu vou fazer essa balança pender para o outro lado, e, consequentemente, eu vou limpar a minha alma, aquela que eu vejo lá no meu sótão, e o quadro vai melhorar. Então, ele resolve não violar uma donzela, não conquistá-la, não levá-la ao suicídio, como ele levou vários dos seus outros instrumentais ao seu prazer. E ele volta para casa, e ele chega, e ele corre para o sótão, e o que ele vê? Ele vê que, na realidade, a mancha vermelha na mão de sangue estava ainda mais viva. E isso causa a ele uma grande indignação. Então, Dorian Gray estremeceu. Teria sido simplesmente a vaidade o que provocara sua boa ação? Senhores, isso não é uma pergunta menor. Lutero se perguntou isso a vida inteira. Teria eu, Lutero, rompido com a igreja por questões estritamente teológicas ou por minha vaidade? Ou seria o desejo de experimentar uma nova sensação, como lhe havia dito Lord Henry com seu sorriso brincalhão? Ou apenas esse ímpeto de agir que muitas vezes nos faz realizar coisas melhores do que aquilo que somos realmente? Também não é uma pergunta menor. Veja, senhores, quando Hannah Arendt é enviada como jornalista correspondente dos Estados Unidos para Jerusalém para acompanhar o primeiro julgamento de um nazista no recém-fundado Estado judeu, o julgamento de Eichmann em Jerusalém, e ela foi muito criticada por a coragem de falar do Eichmann da forma como ela falou. Ela falou assim: eu esperava encontrar um mal, a figura do mal, e eu não encontrei. Ele era um ser como outro qualquer, até entediante. Acho que até deve ter sido um bom pai, bom marido. Era claramente um excelente, um exemplar de funcionário público da forma como serviu de forma abnegada à sua pátria. E aqui ela já nos dá uma sugestão de como eu gostaria de chegar na minha conclusão sobre o mal. O mal, senhores, não é o oposto do bem. O mal não tem sequer motivo de ser. E é justamente essa lógica de procurar razão para o mal, e o bem e o mal, e o bem e o mal, que nos apreende como o próprio Dorian Gray, nessa lógica retributiva. Veja, por exemplo, uma crítica muito pesada que se pode fazer aos pilares e à lógica retributiva de nossa justiça. Será que o que fazemos não é só duplicar o mal e agir com ele? Um mal é feito, e dentro dos limites de cada época, um mal equivalente é imposto ao vitimizador? Será que é isso? Ou talvez todos esses motivos ao mesmo tempo. E porque a mancha vermelha estava maior. Guardem essa palavra mancha, porque eu vou voltar nela logo depois do próximo slide, senhoras e senhores. Existia um Deus que exortava os homens a confessar. Palavra-chave aqui para a gente, na leitura do retrato de Dorian Gray como um tratado sobre o mal. Existia um Deus que exortava os homens a confessar seus pecados na terra como no céu. Fizesse o que fizesse, nada poderia purificá-lo enquanto guardasse seu segredo do seu pecado. O mal, senhores, requer confissão. O mal precisa de uma autodeclaração de culpa. Senhores, a mancha e aqui entro já no tratado, na filosofia de Paul Ricoeur sobre o mal.
A mancha, segundo Paul Ricoeur, em sua teoria sobre os 3 primários níveis do mal, a mancha é a consciência da transgressão do interdito. Eu quebrei uma regra. Tenho consciência disso. Mas até então eu não tenho culpa. Em todos os momentos, Dorian Gray tem consciência de que ele transgrediu o proibido. A questão é como ele reage e as suas ferramentas ético-morais para lidar dentro do seu contexto social com aquilo, com a transgressão do interdito. Veja que em vários momentos, veja o que acontece com ele quando ele enxota, quando ele rompe com Sybil Vane e fala assim, eu não quero mais nada com você, porque ela resolveu não atuar. E ele perdeu o interesse porque a viu sem máscaras. E a vida sem máscaras não tinha interesse. Ele se arrepende e volta. Ele quer voltar. Né? E aí ele já não pode mais voltar porque descobre que ela cometeu suicídio. Ele colocou ela numa posição que ela simplesmente não... A vida já não fez mais sentido para ela. Ele poderia ter tirado lições distintas desse ato. Ele tem consciência da mancha, mas veja, ele não a vê como pecado. E por quê, senhores? Porque o pecado não é um conceito ético, o pecado é um conceito religioso. O pecado requer uma existência anterior de um Deus, requer uma relação personalista, Kelps, do pecador com a sua deidade, e requer um diálogo anterior com essa deidade, e requer uma transgressão, é uma quebra de confiança, e requer uma autodeclaração de culpa. Eu tenho que ter a mancha, a consciência da transgressão do interdito, mas eu também tenho que reconhecer que eu sou culpado, que eu quebrei o pacto com o meu Deus, que eu pequei. É um conceito que não é ético. Sem esta segunda etapa, eu não consigo chegar nesse conceito de culpabilidade, que é anterior, inclusive, a essa lógica cristã, judaico-cristã. Nós vemos rudimentos de informação sobre a culpabilidade penal nesse sentido já na Grécia, e que desenvolve e nos permite hoje, com a nossa questão, nosso conceito de culpabilidade, nos permite ter a experiência ético-jurídica que temos hoje. Veja, senhores, nesse contexto, e é um contexto muito potente, veja que Santo Agostinho foi muito feliz, ele desliza ali e acolá no final da sua teoria, mas esta questão de tratar a forma como Santo Agostinho trata o mito adâmico é realmente muito impressionante, né? Essa questão do conceito do pecado original. O pecado, ele já existe, e veja, eu consigo, como que posso eu, como judeu, por exemplo, como é que eu posso acreditar num Deus bom se o Holocausto existiu, por exemplo? Né? Veja que essa conceptualização do pecado como algo que já do mal como algo que é anterior ao homem, é anterior à criação, ele já estava lá. A serpente já é anterior ao homem. O reino das trevas é anterior à criação. O Deus bondoso em nada tem a ver com o mal. E Santo Agostinho, então, desenvolve assim a sua teoria e fala, olha, não só é herdado daquele arquétipo, daquele homem que peca pela sua vontade, o mal já existia, e ele é mantido vivo e reproduzido pela vontade do homem. Ele dá uma escorregadinha no final, na hora que ele fala que até as criancinhas no ventre das mães são culpadas. E aí ele mistura o conceito de biologia com uma questão cosmológica, muito do contexto da época de tentar fazer frente à gnose, e tentando ser antignóstico e gnóstico ao mesmo tempo, mas, de forma geral, ele nos dá instrumentos que são justamente esse íter para o reconhecimento do mal. O mal precisa ser confessado. Senhores, voltando ao livro, seu pecado encolhe os ombros. A morte de Basílio Howard parecia-lhe uma coisa insignificante. Pensava em Hattie Merton e achava injusto o espelho de sua alma em que se mirava. Ele falava assim, poxa, mas eu resolvi poupá-la e agora esse quadro, que é o espelho da minha alma, nada mudou. Teria sido apenas vaidade.
ou curiosidade, ou hipocrisia? Não haveria nada mais que isso em sua renúncia? Sim, havia. Havia alguma coisa a mais. Pelo menos achava que sim. Mas poderia alguém dizê-lo? Veja, uma coisa é a minha consciência da mancha. Não. Aí ele muda de opinião. Nada mais havia. Por vaidade a tinha respeitado, por hipocrisia havia afivelado a máscara da bondade. Afinal, a vida é uma troca de máscaras. E ela só é interessante dessa forma. Por curiosidade, tinha permitido a si mesmo aquela renúncia. Reconhecia. Seria ele perseguido por aquele crime durante toda a sua vida? Viveria sempre sob o peso do seu passado? Deveria realmente confessar? Veja, sem a confissão, sem a autodeclaração, você não chega na culpabilidade. Né? E aí, porque você tem duas coisas muito distintas, a noção da mancha, o reconhecimento da transgressão do interdito é diferente. São conceitos diferentes. O conceito do pecado não é um conceito religioso, não é um conceito ético. Confessar, nunca. Não havia senão uma pequena prova contra ele. Aquele retrato deveria destruí-lo. E, senhores, vamos e convenhamos, o empoderamento que o Dorian Gray sentia. Veja que o assassinato é uma forma poderosíssima de privar o próprio Deus do monopólio sobre a vida humana. Senhores e senhoras, essa foto lembra os senhores de alguma obra de ficção? Talvez se lembre de Ligações Perigosas. Ligações Perigosas, né? Dangerous Liaisons. Veja, é uma obra homônima da obra de ficção francesa, que é de 1782, poucos anos antes da Revolução Francesa. Portanto, século XVIII, não século XIX. É uma obra que foi proibida, considerado também judicialmente proibida, como, veja que Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray foi utilizado como prova judicial contra o próprio Oscar Wilde por flagrante indecência, esse é o crime né, no qual ele foi enquadrado, o crime imputado a ele. A própria obra de ficção é utilizada como prova contra ele. Nas Ligações Perigosas, também declarado judicialmente como obra que deveria ser proibida, você tem aristocratas franceses terrivelmente entediados que têm um único objetivo na vida: destruir reputações. E nesse pacto de poder, amor e sexo, coisas que estão sempre presentes em todas as relações de amor, todas as nossas relações são relações de poder, né, de uma forma ou de outra, veja que o resultado dessa forma, dessa relação de poder é a morte, e não outra coisa, a destruição de todos os seus envolvidos. E a grande pergunta nessa obra é também a mesma grande pergunta em Dorian Gray: pode a minha consciência moral estar dissociada do meu agir? E de uma forma moderna, Kelps, pode o meu avatar, o agir do meu avatar, estar dissociado da minha consciência moral? Nós temos nesta obra os mesmos paradoxos da modernidade e da pós-modernidade que vivemos. A grande mensagem que nos consola, né, de certa forma, começa a consolar, é que, olha, quando o poder, e essa é a relação que o Dorian Gray estabelece com seus outros, é uma relação, quando o poder se manifesta sem pacto, ele é a maldade, ele é a tirania. E o nosso consolo é que não se pode participar do mal sem sofrer dos seus malefícios. Mas será que é assim, senhores? Será que a vida é realmente justa desse jeito? Vamos pensar aqui, e já indo para a minha conclusão, pensar nesse gozo obsceno, como o historiador inglês Terry Eagleton gosta de chamar esses personagens como Dorian Gray,
que absolutamente não são limitados pela sua vontade. Não consegue articular a sua própria formação, a sua educação, com seus desejos sexuais e seus desejos de forma geral, grande parte deles sexuais, dentro do contexto de regras morais e éticas de seu contexto, do seu meio. Então, esse gozo obsceno e o tempo cíclico. Veja que em Macbeth, as bruxas vivem exatamente esses mesmos dilemas, né? Elas vivem num tempo cíclico. Esse tempo linear nosso é o tempo da aspiração, o tempo da realização, mas isso não funciona para quem é imortal, né? Isso não funciona. Veja as bruxas de Macbeth. As três irmãs só querem destruir a ordem vigente, sem nenhum motivo. A questão, o objetivo é só destruir. E elas vivem nesse tempo, o tempo da lua, o tempo das tempestades, esse é o tempo do Dorian Gray. Ele vive de uma festa em festa, ele não tem um tempo linear de progresso, de crescimento, de realização. O prazer, Freud nos ensinou, senhores, é inseparável da autodestruição. Então, nós precisamos romper com esta lógica de procurar aonde foi que o mal teve as suas raízes para tentar solucioná-lo. Vejam, senhores, que essa pulsão de morte freudiana é justamente esse desejo insano de destruir suas possibilidades em nome de absolutamente nada. O ladrão não viola a lei por diversão, ele o faz para se enriquecer. Já aquele jovem Santo Agostinho, e eu tiro isso das Confissões de Santo Agostinho, quando furta frutas de um pomar, o que, abro aspas, o que o atraiu foi o furto em si, o pecado, para fazer o mal gratuitamente. Não tendo outra razão minha maldade que a própria maldade. Era hedionda e eu a amei. Amei minha morte. Amei meu pecado. Santo Agostinho, senhores, isso nós estamos falando do século IV. Ele foi bispo de Roma no século IV da era cristã. Amei minha morte, amei meu pecado. Pecado. Nós estamos falando de alguém que chegou na segunda fase por razões óbvias, ele foi bispo de Roma. Ele conseguia ter o conceito religioso claro, não só o reconhecimento da mancha. Não o objeto que me fazia cair, mas a minha própria queda. É esse círculo vicioso que temos que romper. Veja, senhores, o Velho Testamento, no livro de Jó, já deveria ter nos dado algum tipo de sugestão de como lidar com o mal. Jó é um homem absolutamente digno, respeitoso, filântropo. Jó é um homem bom. Ele é a essência do bem, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista moral, sob o ponto qualquer conceito que se aplique sobre Jó, ele é bom. Mas Jó cai em desgraça. Ele perde tudo. Tudo que podia acontecer de ruim a um ser humano acontece a Jó. E por quê? Essa é a pergunta óbvia que Jó se faz e a conclusão dele, eventualmente, para poder lidar de forma adequada. Para que ele pudesse caminhar para frente, para que nós possamos caminhar para frente na existência do mal. Qual foi a solução de Jó? Entender que não havia razão, não havia um porquê para aquilo e que ele estava fazendo a pergunta incorreta. Quando saímos de premissas equivocadas, chegamos em soluções equivocadas. Jó, então, resolve amar a Deus por nada. Amar a Deus gratuitamente. E olhar para frente, porque o mal não tem sentido, o mal não tem razão. O mal, senhores, racionalmente, o mal é a sombra escura que a luz da razão não consegue afugentar. O mal é simplesmente aquilo que somos contra. E, senhores, o mal é a sombra escura que a luz da razão não consegue afugentar. Alguém consegue duvidar, ou alguém duvida, que a Alemanha nazista, por exemplo, oferecia educação, razão, luz, de forma com qualidade aos seus cidadãos, quando Hitler ascende ao poder em 32, se não me engano, de forma democrática, né? Então, veja, não basta educação de qualidade, né? Não basta razão de qualidade, é preciso os debates
corretos, para que se possa formar seres humanos que estejam prontos a assumir seu lugar no mundo sem ter que literalmente excluir o outro. O mal é simplesmente aquilo que somos contra. Muitíssimo obrigado. Um grande prazer. E agora devolvo a palavra ao nosso mediador, Kéops, para que possamos ter um debate prazeroso. Muito obrigado, Plauto. Realmente é impressionante como a gente consegue, vivendo sob a ótica de uma outra pessoa que já tem uma outra leitura, uma outra bagagem, um outro universo, né? A respeito da sua vida, né? A respeito de uma determinada obra, a gente consegue ver outros aspectos que nos passam um tanto despercebidos, né? Quando nós vamos fazer a nossa própria leitura de acordo com as nossas idiosincrasias, nossos valores, nossa interpretação pessoal, né? Eu gostaria só de destacar um ponto que me veio à mente, claro, só porque realmente achei interessante. Você falou aí nessa parte da mancha, né, da culpabilidade, e aí me fez lembrar Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, que parece ter um contexto, claro, diferente, mas no aspecto da culpa, né? A personagem que mata as irmãs, né? Porque tem um desejo incestuoso pelo pai e queria ser aquela única, né? A desfrutar desse prazer. E aí ela vai dizer que as mãos são as que mais pecam, né? É muito interessante. Você falando isso daí, me veio essa associação com essa obra de Nelson Rodrigues, uma tragédia também, né? E que traz realmente no âmago daqueles personagens aquele mesmo sentimento de culpa, de remorso, né? Tem toda uma relação aí interpessoal que me fez lembrar realmente agora com essa sua exposição. Claro que foi só uma impressão pessoal minha, né? Mas que eu creio que tem assim algum tipo de sintonia, né, entre os sentimentos nessas duas obras, né? Só uma observação pessoal. Nem sei se você teria algo a comentar a esse respeito, mas eu achei Acho que é interessante extremamente fazer válido esse a destaque. associação, o diálogo é bastante claro, e veja que no caso da obra rodriguiana, a personagem vai além. A personagem ela não só tem consciência da transgressão, ela escolhe a autodeclaração de culpa. Então, ela tem o reconhecimento nesse processo, né? E a dinâmica rodriguiana vai além, que a dinâmica rodriguiana já está num outro século, e um século já onde esses debates fazem... O questionamento do Oscar Wilde é diferente do questionamento do Nelson Rodrigues. Por isso que a dinâmica as angústias são muito parecidas. As dinâmicas são distintas, porque ali se estava questionando absolutamente havia questionamento no Dorian Gray institucional e havia uma descrença profunda no ser humano como um todo. O ser humano não tinha mais para onde ser, não demos certo como espécie, não damos certo como sociedade, o que criamos é horrível, isso já vem num diálogo desde muito tempo. Passamos o Renascimento e o Iluminismo debatendo exatamente isso, e chega-se na conclusão de que, olha, a podridão é tão tamanha que a única coisa que a gente pode fazer na nossa vida que faça sentido é dedicarmos às novas sensações. Não tem mais progresso, não tem mais nada a se fazer, nossas instituições não servem, e nós não conseguimos erguer uma sociedade minimamente admirável. Nelson Rodrigues não está... Esse diálogo é superado em Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues já tem um pouco mais de fé no homem. Ele mostra as entranhas da vida como ela é, né? Por assim dizer, citar o próprio dramaturgo, mas o homem tem
eu não acho que... não, a obra rodriguiana, por mais angustiante que seja, não é uma obra sem fé no homem. Eu não vejo esta fé. Há uma realidade muito grande, né? Onde se abre as entranhas humanas, da mesma forma como Oscar Wilde abriu. Mas a fé humana no homem é diferente, os questionamentos são diferentes. Eu não sei se você vê dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou bem, né? Contextualizando, o tempo em que Oscar Wilde escreveu e o Nelson Rodrigues, claro, né? Já havia um outro contexto social, cultural, religioso, né? Jurídico até, né? E que permitia certos contrastes entre as duas vivências, né? Mas que realmente sua observação foi bastante lúcida e interessante, enriqueceu realmente e esclareceu bastante para mim essa associação mental que eu fiz com essa obra rodriguiana. Mas vamos lá, meus amigos, estamos aqui abertos, né, para o debate. Quem quiser usar da palavra, por gentileza, coloque a mãozinha aí na tela para nos trazerem as suas dúvidas, seus questionamentos. Vera Lúcia Deboni, ela deixou um recado aqui agradecendo, né, pelos momentos de aprendizado e riqueza intelectual que esse projeto nos traz, né, mas infelizmente ela teve que se ausentar logo ao final da fala de Plauto, né? Alexandre Roque, eu não vou dizer conterrâneo propriamente, porque eu sou pernambucano, mas é aqui de João Pessoa igualmente, né? Está com a palavra, meu amigo. Ok, muito obrigado. Eu queria inicialmente parabenizar o professor pela brilhante exposição, muito enriquecedora. Mas são, na verdade, dois questionamentos que eu tenho, né? Primeiro é se há algo de autobiográfico no personagem de Dorian Gray. E a segunda questão eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre as duas versões da obra, né? Porque eu, quando fui pesquisar, eu sempre, quando vou ler um livro, eu procuro pesquisar sobre traduções, e eu vi que tinha uma obra original, que foi, digamos assim, censurada, e aí depois ele fez algumas alterações, inclusive com a quantidade de capítulos, um tem 13, outro tem 20. Então, eu queria que o professor, se possível, falasse sobre esses dois aspectos, a disparidade de versões e se há algo toque autobiográfico do personagem. Muito obrigado. Alexandre, muito obrigado pela sua colocação. Em seguida, a gente ouve o Antônio, mas o Alexandre é interessante, porque o próprio Oscar Wilde já respondeu essa pergunta num diálogo com o Robbie. Ele falava assim, é engraçado, porque o mundo me vê como Lord Henry, eu me vejo como Basílio, como Basil, e quem eu gostaria de ser era o Dorian Gray em algum momento possível, né? Esta foi a colocação do próprio Oscar Wilde. Mas isso também é a colocação dele, veja, é ele falando, né? Então a gente também tem que tentar entender que ele é o cara das máscaras. O Lord Henry é quase que puramente o próprio Oscar Wilde, na sua essência, né? A forma desse esteticismo levar esteticismo como uma vivência da beleza e do prazer levado ao seu extremo, que Oscar Wilde coloca em prática como o escritor que caminha pela terra com as suas máscaras e fazendo da sua própria vida uma outra obra de arte. Lembro aqui que ele já era famoso e tinha uma reputação antes das suas principais peças estrearem no West End e nos principais teatros londrinos, e ele realmente ganhar dinheiro. Ele tinha uma certa angústia, o Alexandre, que quando ele chega dos Estados Unidos, chega com um reconhecimento enorme. E ele fala, gente, eu tenho um enorme reconhecimento que não se traduz em dinheiro. E ele continuava duro e famosíssimo, né? E aí ele começa a escrever para jornais e tudo mais. Mas eu vejo
eu acho engraçado ele falar que ele se vê no Basil, porque o Basil é justamente o personagem mais entediante o Basil é o lugar comum, né? O Basil é o cara da razão, o Basil é aquele cara que fica lá, ele é chato. Ele é o chato da obra, né? Eu acho estranho ele falar isso. Me parece mais uma das frivolidades do Oscar Wilde. Eu vejo muito mais numa mistura. Eu entendo muito mais que ele seja o Lord Henry de forma muito clara e é fácil entender que ele, em algum momento possível, né, ele gostaria de ser o Dorian Gray. Em relação às edições, é muito interessante, porque a edição ela é lançada em 1800, e ela é lançada em 1890, né? E é lançada pela Lippincott Scott, que é uma editora americana, e naquela época que se lançava, como toda a literatura brasileira foi lançada na época de Machado de Assis, em folhetins, né? E a Lippincott era essa a revista, era a forma como era lançada, e é uma revista americana, também publicada na Inglaterra. E veja, a versão original, da versão original foram cortadas pelo menos 500 palavras, e era uma versão muito focada na relação homoafetiva dos três personagens, e principalmente do artista com o seu retratado, com o Dorian Gray. Quando Oscar Wilde reescreve, a pedido do seu editor, e também numa tentativa de defesa da própria obra, a obra vira romance depois disso, com o aumento dela, ela realmente ganha aquilo que você falou, sai de 13 para 20 capítulos, e você tem aí muda a relação fica mais filosófica entre os personagens, o homossexualismo ele fica um pouco mais subtendido, a relação com a Sybil Vane ela ganha uma preponderância maior, o próprio irmão dela vem a existir e ganha um papel de relevância em algum momento, e mais do que tudo, algum dos senhores já leram uma obra com esse tipo de prefácio? É um prefácio peculiar para uma obra literária. E ela é peculiar, ela não existia, Alexandre, o prefácio na obra original de 1890. É só na de 1891, que é que virou padrão, né? Que você tem esse prefácio, que é o prefácio de defesa do próprio Oscar Wilde, da obra e do movimento estético, esteticismo. Né? Então, a arte como arte pela arte, a arte não tem valor nenhum, que não somente o valor da arte. Ele coleciona frases, ele não é bem um prefácio, é chamado de prefácio, mas são frases que absolutamente demonstram a defesa dele, do movimento e da própria obra. Essas são as principais diferenças. E 110 anos depois, né, se publica no mundo, em 2010, a versão original, que não foi a de 1890, porque ela foi cortada, pelo menos 500 palavras, a versão original feita a partir do manuscrito datilografado por ele, que é esta versão, com esta capa. E aqui eu só a conheço nessa capa, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda da editora, não é isso, mas é esta edição, que é a edição, essa aqui é da Biblioteca Azul, que traz justamente a versão que gerou todo o escândalo inicial e originário, e a versão que foi usada muito contra ele no seu próprio julgamento. Muito obrigado. Maravilha. Antes de passar a palavra para Antônio e Maria Fernanda, não é isso? Gostaria de ler aqui a mensagem de Genaceia, que está no nosso grupo também. Está sempre conosco, né, Genaceia? Ela diz: Dr. Plauto, obrigada por suas colocações e por ter suscitado reflexões tão interessantes sobre a questão do mal, do desejo e suas consequências. Parabéns. Muito bem. Muito obrigado. Com a palavra, então, Antônio. Seria interessante
Maria Fernanda, né? Se você puder abrir aí a câmera, se tiver condições, que aí fica melhor da gente vê-los. Aí eu vou abrir depois que eu falar, para eu garantir que quando eu fizer a pergunta não vai ter ruído, pode ser? Tudo bem, fica à vontade. Perfeito, então. Antes de mais Boa nada, noite. né? Boa noite, professor Plauto, Kelps, pessoal de sempre, muito bom estar aqui. Então, professor, retomando um pouco do último clube de leitura, quando a gente falou de Coração das Trevas, eu lembro que o professor Mário Alves Coutinho, ele terminou a aula com a célebre frase do escritor russo, Fyodor Dostoiévski: a beleza salvará o mundo. E, tendo isso em mente, a beleza é, sem dúvida, um elemento importantíssimo da obra O Retrato de Dorian Gray, sendo o protagonista do romance de Oscar Wilde descrito como um rapaz muito bonito e sedutor. Porém, na obra, o Dorian ele utiliza sua beleza e juventude eterna como uma máscara para esconder suas atrocidades e maldades. Nesse sentido, o professor entende que, para além do que o Dostoiévski coloca, a beleza, quando voltada em si mesma, individual e não coletiva, como a de Dorian Gray, também não poderia levar o mundo à ruína, ao invés de salvá-lo, tendo em vista que as ações negativas do personagem, além de ter prejudicado outras pessoas, também levou à degradação de sua própria alma? O microfone está desligado. O microfone está desligado. Paulo. Desculpa, Maria Fernanda, muito obrigado, viu, pela Só sua avisando, pergunta. Maria Fernanda é nossa mascote aqui no Clube de Leitura, viu, Plauto? Ela é filha do nosso colega associado Antônio de Araújo, mas sempre ela está conosco também aqui, sempre com perguntas extremamente instigantes e pertinentes. Muito obrigado, Maria Fernanda, pela pergunta. Obrigado, Antônio. O professor Mário Coutinho, ele tem esta frase na biblioteca dele. Eu acho que mais de uma vez eu a vi em dois. Ele mora num apartamento que eu sempre sonhei em ter, que é um apartamento que é biblioteca. Você não vai em cômodo nenhum do apartamento dele que não seja absolutamente rodeado de livros. Em dois desses cômodos, que o apartamento e biblioteca é uma coisa só, você tem essa frase, né? Uma frase que orienta muito a vida dele. Veja, essa angústia sobre o que fazer, né? A beleza, e aí de novo, a beleza, como aqui a beleza não é um conceito qualquer, individual. O belo aqui e a beleza, com todos os seus atributos, quando eu falo, ele é o belo está ligado ao bom, o belo está ligado ao continente, o conceito do belo, se pegarmos a construção do belo, desde as épocas helênicas até e nas nossas fases de construção do que é o belo está ligado a vários atributos que são, na sua raiz, estas ficções intersubjetivas de nossa espécie. Né? A beleza, Maria Fernanda, ela não existe de forma individual. Né? Veja que essa é a angústia de Narciso. Para Narciso, ninguém mais serve, ninguém mais é belo. A beleza, quando ela é individual, ela aprisiona, ela é angustiante. Né? E o outro, de novo, é somente um instrumento do seu prazer. Você não atinge a beleza como você não atinge, por exemplo, a beleza da felicidade. Porque a felicidade é dialógica como somos nós. Né? Eu preciso do outro para que eu seja feliz, eu preciso dessa interação. E esse é o dilema do nosso próprio momento. Nós queremos buscar um novo conceito para essas ficções, mas um conceito individual, ancorado na minha própria biografia, na minha história, na minha individualidade. E aí eu sofro com os limites, né? Porque eu já não reconheço limites institucionais, e aí eu não sei muito bem como lidar com os meus desejos, como construir o belo. Veja que o que possibilita a construção do belo é justamente saber lidar, de alguma forma, nesse contexto entre desejo e vontade,
o como eu coloco isso tudo em prática. E esses 3 livros, e você apontou muito bem a comunicação entre eles, eu e o professor Clementim vivemos algumas semanas de angústia para escolhê-los. Veja que o nosso próximo debate, que eu vou ter a honra de fazer parte, trata justamente de um ser. O principal personagem é um personagem angustiadíssimo, porque ele não sabe como equacionar sua profunda formação humana com seus desejos sexuais e os limites éticos morais da universidade, da sociedade, do contexto onde ele estava. Né? Então, assim, e um grande humanista. Né? Então, nós somos formados, Maria Fernanda, justamente nessa interação entre o que a pergunta de Macbeth e Lady Macbeth, né? O que me faz humano? É simplesmente botar qualquer coisa em prática, independente se isso faz o outro sofrer, ou seria o que me faz humano é justamente ter esse limite e escolher o que desejo efetivamente eu levo a cabo e concretizo diante dessa dinâmica e desses pesos éticos, morais que eu devo levar em conta. Né? Veja que esse é um problema tão grande que nós criamos uma instituição chamada Justiça justamente para equacionar com a sua balança o que a escola, a família, a religião não conseguiu fazer. Seres humanos capazes de desejarem sem absolutamente passarem por cima do outro. Obrigada, professor. Obrigado a você. Perfeito. Estou dando pela falta do nosso amigo Franco Cocuza, que não sei se é pelos ares, né? Os Buenos Aires de Buenos Aires, né? Se é pelo vinho aí que ele está deliciando. Meu amigo, ó, você está ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim. Eu tô com uma dificuldade aqui porque eu trouxe um tablet, mas daí ele não tinha o Zoom. E aí eu me perdi, eu falei, quer saber, senão eu vou perder o debate, pus no celular. Até aprender a mexer com o celular aqui, eu sofri um pouco. Até desliguei a tela que eu fiquei tentando. Mas eu queria fazer a minha participação, nem que for rápida, porque está meio complicado. Mas mais nada, um brinde para todos. Professor Plato, eu fui professor a vida inteira e adorei. Que aula maravilhosa, mas que interpretação muito interessante da obra. Eu gostei muito. O Alexandre fez uma pergunta que eu ia fazer. No começo não tinha uma autobiografia do Oscar no Dorian, né? E aí eu vi aquela... pelo menos na edição que eu comprei, tinha lá os antecedentes, que a mãe dele vestia ele como menina, porque ela queria uma menina, então vestiu o Oscar Wilde de menina. Eu fiquei imaginando, ser criado desse jeito deve ser um problema meio sério, né? E talvez até surgir todo esse problema que ele teve posteriormente, sei lá. Mas só vou fazer uma observação. Pelo que eu percebi da obra também, ele era muito exótico e ele acho que criou o pessoal, criou a personagem do influencer, né? Porque todo mundo queria ser parecido com ele e queria saber qual gravata que ele usava, qual roupa que ele usava. E aí ele ainda aprofundou mais ainda quando ele começou a passar, até na absoluta falta de outras coisas para fazer, começou a tomar gosto por até roupas religiosas, né? Sobre bordados, uma coisa assim. Então, eu acho que ele acabou no livro também mostrando exatamente também uma futilidade, certo, da classe aristocrática e da nobreza da época. Talvez tenha sido uma crítica que ele quis deixar passar no seu personagem, no Dorian Gray. Muito obrigado, professor Prato, muito obrigado, meu amigo Clóvis. Mas é exatamente isso mesmo, viu? Eu esqueci o nome dele. O Franco. Franco, é exatamente isso mesmo. O livro é, antes de mais nada, uma crítica contundente às formas, à moral vitoriana, né?
Nós estamos num contexto de uma... Veja, a Victoria, ela vai quase... Ela morre logo depois, em 1901. Ele morre em novembro, 30 de novembro de 1900, ela morre em 1901. E foi um reinado longevo, né? A segunda metade inteira do século XX, ela assume o poder, e quando ela assume o poder, ela falou frases... Eu vivi muito tempo em Brighton, na Inglaterra. Brighton tem se alguém conhece, deve conhecer o Royal Pavilion, que era um palácio do príncipe de Gales, à época é onde ele morava, e o Jorge III, era o filho dele, que só vivia na esbórnia completamente. Aliás, o príncipe de Gales é sempre o cara que está meio entediado, sempre esperando o monarca morrer para ele assumir. Enquanto isso, ele não tem mais muito o que fazer e fica com as vastas mãos abanando. E esse príncipe de Gales, ele cria um palácio indiano na versão do que era, na cabeça dele, um palácio indiano. E ali ele fazia as maiores esbórnias possíveis. Ela, quando vai morar lá, ela pinta todas as paredes de preto. O palácio teve que ser restaurado depois para tirar a tinta preta, porque todos os afrescos italianos, as obras de arte maravilhosas, ela tinha mandado pintar tudo de preto, porque não estavam de acordo com a moralidade dela. Veja que quando a Rainha Victoria é questionada sobre homossexualidade feminina, a resposta dela é "There is no such a thing". Não existe isso. Então, assim, ela já descarta simplesmente com "isso não existe, eu não vou falar sobre isso porque eu não vou falar sobre algo que não existe", né? Então, essa hipocrisia inglesa é algo contra o qual um artista como Oscar Wilde se rebela de forma muito potente, né? Mas me parece que a questão da homossexualidade dele era uma homossexualidade latente, em que ele descobre já depois de casado, ou pelo menos a aceita, e aí começa a vivê-la já depois de casado. Há sugestões de que, na realidade, não foi exatamente isso, como é retratado, por exemplo, no filme de 97, uma obra belíssima com Stephen Fry, né? E que tem, obviamente, a sua própria ficção. Há sugestões de biógrafos do Oscar Wilde que mostram que, na realidade, a vivência dele em Oxford como estudante já era uma vivência em que a homossexualidade dele não era dormente, muito pelo contrário, ele abertamente tinha amantes naquela época. Muito bem, nós estamos já nos aproximando... Muito obrigado, professor. Pois não. Estamos nos aproximando do final do nosso horário, né? Nós temos inscrito aqui o colega Ícaro, né? Clementim também havia levantado a mão. Se ainda der tempo, Clementim, em seguida você. Pode ser assim? Vamos então. Ícaro, está com a palavra, meu amigo. Boa noite, meus caros colegas, em especial ao nosso palestrante, que ambos temos um prenome de origem helênica, né, professor Plauto? Eu falo aqui de Porto Alegre, né? Apenas rapidamente, assim, uma vez eu me defrontei num processo criminal, né, um acusado de crimes sexuais, em que o advogado alegava, dentre tantos itens ali na sua fundamentação, de que o cliente dele tinha síndrome de Dorian Gray, né? Porque ele dizia que o réu era uma pessoa que tinha curso superior, né? E que ele sofria muito, então ele foi levado pelo esse sofrimento mental, sofrimento emocional dele, a fazer o que ele fez, né? Porque ele tinha esses desejos sexuais que não eram moralmente e socialmente aceitos, né? E que isso fez com que ele sofresse tanto que ele acabou colocando em prática esses desejos sexuais dele, né? E o que eu achei interessante foi ele ter usado essa expressão de que ele tinha essa síndrome de Dorian Gray, né? E que isso fazia com que ele, então, enveredasse por esse caminho. Eu só queria que o senhor fizesse uma breve abordagem sobre isso, professor. Primeiramente, os nomes gregos, né? Meu pai, antes da magistratura, Ícaro, foi latinista, foi professor de latim, e ele leu as 21 comédias de Titus Márcios Plautus, no original em latim, e achou que ia ser divertido mandar uma criança para a escola com esse nome. E aí, eu brinco... Sim, desculpe, eu lhe interrompi, desculpe. Não, pois é. Hoje eu não consigo ver
o meu nome, eu não consigo ver o meu nome de outra forma. Sou muito ligado às artes, como o próprio Titus Márcios Plautus, que falece lá em 184 a.C., mas eu acredito que bullying foi criado quando eu coloquei o pé na escola. Não existia a palavra bullying ainda, né? Mas Ícaro, que interessante, viu? Não é a primeira vez que eu ouço. Eu não sei se eu tenho muito a agregar nesse título sobre essa síndrome de Dorian Gray, porque, veja, a gente da mesma forma como nós temos isso me causa uma certa angústia dentro do direito, dentro da ciência jurídica, um certo panprincipialismo, que princípios que não são princípios são usados e criados e recriados a cada momento. Você tem princípio para tudo, e que absolutamente não tem nenhuma estrutura de princípio. Eu também vejo essas síndromes sendo criadas e me questiono, né, o contexto dela. Mas o Dorian Gray, ele aparece judicialmente, a história do personagem em processos é bastante frutífera. Veja, por exemplo, no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né, Evandro Lins, que fez a sustentação, foi fantástico. Eu me lembro ele falando, e aí se abre o sótão e quem se encontra? Dorian Gray. Né? Então ele estava associando o ex-presidente justamente a esse personagem que tinha um quadro lá que aparecia sempre belo e sempre bom, mas na realidade ele tinha um quadro lá no sótão que quando se abriu, quem que se descobriu? Dorian Gray. Ele lembra da forma enfática. Então Dorian Gray, ele é um personagem icônico nesse sentido, né? do elemento que tem esqueletos muito não palatáveis escondidos no armário. Não me surpreende que ele tenha aparecido. Mas sobre a síndrome em si, eu não nem me aventuraria numa área que não é minha. Claro, eu só fiz a referência, né, porque isso me chamou a atenção naquele processo de ter utilizado esse tipo de linha de raciocínio, né, defensivo com a síndrome de Dorian Gray. Mas apenas, só finalizando, professor, né, eu me chamo Ícaro porque o meu pai se chamava Dédalo. Né? Então, evidentemente, claro, né, se o meu pai era magistrado, essa que o senhor disse que o bullying foi instituído quando o senhor botou o pé na escola, eu imagino o meu pai chamando-se Dédalo, né? E, evidentemente, quando ele teve um filho, certamente chamar-se-ia Ícaro, né? Isso aí. E o meu pai sempre dizia assim, eu só conheci 2 Dédalos na vida, um era um cavalo de corrida e o outro era um porta-aviões da Marinha Espanhola. Não sei por que se chamava Dédalo. Né? Muito obrigado, professor. Obrigado, senhor. Meu filho chama Joaquim, eu estou grávido de 4 meses e o outro não vai se chamar Plauto, apesar de que eu gosto muito do meu nome, mas eu vou tentar algo mais palatável na escola. Ok. Eu não vou nem entrar no mérito do meu nome também, porque já imaginam. Vamos lá, finalizando o nosso horário. Paula, por gentileza, você está com a palavra para fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta ao nosso Plauto. Boa noite, doutor Kelps. Boa noite, professor Plauto. Eu sou a Paula, da Comunicação Social. Desculpa estar com a câmera Paula. Tudo bom? É que eu estou em casa aqui, fiz uma pequena cirurgia e estou em casa, e depois eu fechei a câmera. Mas eu queria, primeiramente, pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer nosso registro mensal. Sim, claro. Para a matéria do site. Então, se quem puder abrir a câmera para a gente fazer a fotinha, agradeço muito. Muito bem. Atenção, então, 1, 2, 3 e já! Gente, muito obrigada. E eu queria só uma licença do senhor,
Dr. Copos, Keops, ó, é que nós vamos fazer uma matéria especial para a revista da MB+, da edição de novembro, sobre essa experiência do Clube do Livro. Eu já tinha conversado com o Dr. Tiago, e nós vamos entrar em contato com todos os participantes para que vocês votem qual livro que vocês acharam mais interessante, tá? E o que o Clube do Livro agregou na vida de vocês nesse ano juntos. Queremos ouvir de vocês como foi essa experiência para a gente fazer a matéria da revista. Então, em breve, a gente vai enviar por e-mail, a Riviane vai me ajudar, o e-mail ou o WhatsApp, eu ainda não sei como vai ser, deve ser por e-mail, né, Riviane? O link para o link com a pesquisa, e aí vocês vão votar qual o livro que vocês gostaram mais, por quê, e, de repente, algum livro que vocês indicariam para o próximo ano. Tudo bem? Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada, Dr. Plauto, pela incrível palestra aí. Você sabe que eu sou muito fã do Oscar Wilde. Obrigado e pronta recuperação. Acho que temos aí 2 minutos para o professor Clementin. Vamos lá, então. Olha, para fazer a pergunta, eu teria que ter conhecimento de outros autores aí, principalmente da área filosófica, o tipo de pergunta que eu vou fazer. Eu li um livro já há algum tempo da Virginia Woolf, que é Miss Dalloway, né? E lá ela mostra uma realidade britânica de ruptura de épocas, né? Você percebe ali uma realidade, um momento que a Inglaterra estava em convulsão, em mudança, em expectativas para entrar no período da modernidade, vamos dizer assim. E o Oscar Wilde é um pouco antes, né? Ele morreu em 1900, não é isso? Então, eu percebi nesse livro dele que já há como em muitos outros autores, inclusive na área filosófica, de uma quebra de uma ruptura civilizacional, né? De uma sinalização para uma nova época que se iniciava, né? Ali já no final do século XIX, começo do século XX. E essa coisa veio crescendo, amparado por muitos autores, e vivemos hoje, eu acho que uma realidade que o Oscar Wilde pode ser considerado aí um precursor dessa ruptura. E aí eu queria comentar só mais um detalhe, é o seguinte, que o personagem o Dorian Gray, ele teve ele nasceu de uma situação conflitante, né? De uma história de amor que não deu certo, né? A mãe dele resolveu ser livre para amar quem ela bem entendesse, e o pai dela criou uma situação de duelo e levou o amor da vida dela, o pai do Dorian Gray, a uma situação de morte, né? De assassinato, né? Um duelo meio forjado ali, que ele já sabia que ele ia morrer. Então, acho que, de alguma forma, esse episódio marcou um pouco as suas desventuras, né? O seu caminho errante. Só um detalhe aí da estrutura da obra, que eu achei muito interessante, reli. Eu li quando era garoto, na verdade, não tinha entendido muito pouco, mas agora deu para entender um pouco mais. Obrigado, professor Plauto. Excelente palestra. Eu acho que nos anima a continuar com outras palestras aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Clementin, tem sido um prazer colaborar. É bastante significativo, né? Porque, veja, em alguns momentos, os interlocutores do Dorian Gray chegam a virar para ele, o Henry, em certo ponto, e fala: fulano tem razão, você é realmente a morte. Né? E a questão da morte transpassa, atravessa toda a vida dele, desde antes, né? O primeiro, quando ele resolve ser livre para amar como a própria mãe dele, o resultado também foi morte. Né? Então, há uma sugestão aí de que a liberdade para amar era uma transgressão tão grande social que ela era punida de forma extrema, né? Ou com o desterro, que a mãe vai para o exílio, né? Ou com a morte.
em que vários momentos da nossa história era a mesma coisa. Veja, o desterro para Ovídio, né, quando ele cai em desgraça com Otávio, né, quando já no primeiro nascente, primeiro imperador romano, e ele vai para o que hoje é Turquia, para Cólquida, ele morre por dentro, ele passa a vida tentando voltar e termina morrendo por lá, não consegue. Então, o desterro ou a própria morte era quase que punições semelhantes. Mas é bastante chamativo essa. A morte talvez a principal característica para alguém que é eterno, né? A própria Síbel, ela experimenta o amor e morreu, né? Transgressão. Muito bom. Professor Plauto, só temos a agradecer pela sua inestimável colaboração com o nosso clube de leitura, né? Sua palestra, aula, né? Foi realmente muito enriquecedora para todos nós, né? Nós teremos o grande prazer de tê-lo novamente conosco no próximo mês. O livro que vai ser estudado, que já foi mostrado até aqui, será Desonra, não é isso? Desonra, de autoria de J.M. Coetzee, se é que é assim a pronúncia dele. Vai ser no dia 30 de novembro e terá como mediador o nosso querido colega e vice-presidente de Cultura, Tiago Brandão, de Almeida, e o professor Plauto Cardoso como nosso convidado, mais uma vez, né, nos trazendo suas luzes aqui a respeito dessas obras, né? Será um grande prazer, viu, Kelps? E só para falar que eu vou disponibilizar os slides de hoje, e tem 3 slides que eu não mostrei, que são os slides com as principais obras que eu recomendaria de leitura, como essa, por exemplo, o Terry Eagleton, que são as obras-chave que orientaram o meu debate. Se alguém quiser se aprofundar mais sobre os temas filosóficos e éticos e morais e religiosos que eu tratei. Excelente, vai ser muito útil para todos nós. Nossa colega aqui, desembargadora Alicante, também ela diz aqui no chat: Dr. Plauto, obrigado por nos brindar com suas colocações, né? E estamos todos aqui mais uma vez. Obrigado, senhora. Agradecidos, né? E animados por voltar no próximo mês para mais um estudo, para mais uma obra, né? E tenho certeza que será gratificante para todos nós. Agradecer a presença de todos, né? E dizer que, se Deus quiser, no próximo mês, já aí sim, com a nova diretoria da AMB eleita, e certamente já com a presença dos sucessores de Tiago e meu, né, já fazendo parte aqui para haver essa transição da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos e que tenhamos um resto de semana aí maravilhoso. Boa noite, colegas. Foi um prazer. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Kelps, acompanharei de Mendonça. Oh, mas que maravilha. Está pura maldade. Olha o exemplo do mal. Maravilha. Muito bom, vou te... Deus Baco estará presente. Franco, por favor, besala la Argentina por mí. Es la patria, es mi segunda patria. Como extraño mi Argentina. Amo vir para cá. Amo. Fazia 2 anos que eu não vinha. Amo. Também. Boa noite. Un abrazo, un gustazo, Franco. Hasta muy pronto. Um abraço. Ciao a tutti. Um E abraço. respondam a questão que foi mandada pelo e-mail, por favor.